Boa noite, senhores. Hoje vamos estar tratando a respeito da ação processual penal. Na nossa última aula, a gente tratou a respeito do inquérito policial e a gente viu as características do inquérito, viu as formas em que ele é instaurado, a gente viu as formas de arquivamento, os prazos, dentre outros detalhes. Eu vou estar fazendo uma pequena linha do tempo só para a gente poder estar se situando dentro do processo penal como um todo. A primeira parte, como eu disse para vocês, trata-se do inquérito policial. A gente viu as diversas características do inquérito policial, inclusive que ele é dispensável, não é obrigatório ter um inquérito policial. Ok. Quando finaliza o inquérito policial bem aqui, para quem que a autoridade policial manda esse inquérito? Ele manda para o Ministério Público. Ok. Mandou para o Ministério Público, o Ministério Público vai receber esses autos e a partir daqui vai começar uma nova linha do tempo. Tá. Quando o Ministério Público recebe os autos, quais são as alternativas que ele pode tomar? Primeiro, arquivar. O Ministério Público ele pode, uma das decisões, arquivar. Ele pode devolver os autos. Às vezes ele acha que não há indício suficiente de autoria e materialidade, ele devolve os autos pedindo para que seja feita nova diligência, ele pode fazer isso. Ou ele pode proceder com a denúncia. Perfeito. Só que, entre esse tempo que o Ministério Público tem, após receber os autos até oferecer a denúncia, a gente já vê lá na frente que existem prazos. Adianto já que é de 5 dias se o réu estiver preso e 10 dias, ou 15 dias caso ele esteja solto. E antes dele oferecer essa denúncia, existem alguns chamados despenalizadores penais, que são eles: transação penal, a transação penal e o acordo de não persecução penal, ANPP. Ou seja, o Ministério Público recebe aqueles autos ali da autoridade policial. E aí, quando ele recebe os autos, ele pode arquivar, ou ele pode devolver, ou ele pode prosseguir com a denúncia. Só que quando ele opta por prosseguir com a denúncia, antes disso ele vai ter a possibilidade de oferecer ou a transação penal, ou então o acordo de não persecução penal. Essa transação penal, elas são para crimes do GCRIM. São crimes de até 2 anos, crimes de menor potencial ofensivo, a gente chama de IMPO, que é infração de menor potencial ofensivo. Não é prioridade nossa aula agora. Isso aqui a gente já viu lá na Lei 9.099 de 95. São a lei, justamente dos juizados especiais. Mas é só para vocês saberem que existe esse termo aqui no meio, existe essa possibilidade. Ou seja, antes do Ministério Público resolver fazer a denúncia, ele pode fazer uma transação penal. Se ele fizer a transação penal, essa denúncia ela fica suspensa, ele não precisa fazer agora. Se no decorrer da transação penal o acusado descumprir o acordo dele ali, aí volta novamente para a denúncia. Mas só para vocês saberem que antes do Ministério Público realizar a denúncia, existe a possibilidade de fazer a transação penal. Não cabe transação penal, por exemplo, não é crime de menor potencial ofensivo. Ok, a gente vai para o que a gente chama de acordo de não persecução penal. Esse aqui sim vai ser tema da nossa aula. O acordo de não persecução penal, ele foi incluído agora no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. E lá nele a gente vai estar vendo os institutos, os requisitos, quais as possibilidades, quanto que não é cabível, dentre outras situações. É só para os senhores lembrarem que, antes do oferecimento da denúncia, existe a possibilidade de oferecer a transação penal. Não coube? Vamos para a acordo de não persecução penal. Alguns doutrinadores falam que primeiro oferece-se o acordo de não persecução penal, para depois a transação. Só que lá no próprio artigo 28, dos quesitos em que não cabe a transação penal, ou o acordo de não persecução penal, é justamente quando não for cabível transação penal. Então, entende-se que primeiro deve-se vir a transação penal. Mas não existe uma ordem perfeita em relação a isso. No momento em que o Ministério Público for para oferecer a denúncia, ele vai verificar se é cabível a transação penal ou o acordo de não persecução penal. Não é cabível nenhum dos dois? Vamos prosseguir para a denúncia. Lembrando, prazos para denúncia: 5 dias se ele estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Ok, prosseguiu para a denúncia. O que o Ministério Público vai fazer? Ele vai oferecer a denúncia. Essa primeira parte aqui, a gente vai chamar de oferecimento.
Aqui na denúncia aqui a gente chama de oferecimento. Quando ele oferece essa denúncia, ele está oferecendo para quem? Para o juiz, né? O juiz vai ter um prazo também para poder estar analisando se recebe ou não essa denúncia. Esse prazo a gente chama de 10 dias, é o prazo que o juiz vai ter para poder dar essa resposta. É uma decisão interlocutória que chama. E aqui, quando o juiz dá a resposta, o que ele pode fazer? O juiz aqui, ó. O juiz, ó, ofereceu a denúncia para quem? Para o juiz. O que o juiz pode fazer? Ele pode rejeitar a denúncia ou ele pode receber essa denúncia. A partir do momento que ele recebe a denúncia, a gente começa o nosso processo penal em si, que aí ele vai dar o prazo para citação do réu, dentre outras situações. A nossa aula hoje vai tratar justamente a respeito desse pedaço aqui, a respeito do oferecimento da denúncia, do recebimento da denúncia, quem pode oferecer, qual o prazo, dentre outras situações. Então, eu fiz essa linha do tempo para que vocês possam se situar. Primeiramente, inquérito policial. Terminou o inquérito policial, esses autos são mandados para o Ministério Público. O Ministério Público, o que ele pode fazer? Ele pode arquivar, pode devolver os autos, ou ele pode oferecer a denúncia. Só que quando ele for oferecer a denúncia, antes disso, ele pode também pedir pela transação penal ou oferecer um acordo de não persecução penal. Lembrando, essa transação penal está prevista lá na Lei de Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Perfeito, segura aqui. Resolveu oferecer a denúncia, não foi cabível nem transação penal e nem acordo de não persecução penal. Ofereceu a denúncia. Outro detalhe, após ele oferecer a denúncia, vem aqui, ó, ofereceu a denúncia. Após oferecer a denúncia, existe um outro instituto chamado de sursis processual. Esse sursis processual é a suspensão condicional do processo. O processo vai ficar suspenso de 2 a 4 anos, de acordo com que ele for cumprir os requisitos lá. Também é previsto na Lei 9.099. Não é tema principal da nossa aula agora. É só para os senhores saberem que existem possibilidades de institutos despenalizadores antes de prosseguir-se com a ação penal em si. Por que existe isso? Ora, o judiciário ele hoje está muito afogado com diversas causas processuais penais que muitas vezes podem ser resolvidas mediante conciliação, às vezes ela pode ser resolvida mediante um cumprimento ali de determinadas situações sociais, comunitárias, pagamento de prestações, ressarcimento da coisa, da lesão causada, seja, por exemplo, um bem furtado, pode estar ressarcindo, dentro de situações. Qual que é o objetivo quando o juizado ele dá essas possibilidades de acordo com a persecução penal, suspensão condicional do processo? Ele quer evitar aquele processo penal, porque está muito afogado. Se toda situação, exemplo, um furto bobo, um furto de uma situação de valor pequeno, se ele for prosseguir com toda a situação dessa aí, o juizado vai ficar atolado, ele vai ficar afogado. Ah, todo crime de difamação. Poxa, difamou o cara, vai passar anos com o processo dentro do Tribunal de Justiça por conta disso. Então, antes de acontecer isso, o Ministério Público vai chamar e vai chamar para um acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal justamente para poder evitar mover a máquina pública por conta de crimes pequenos. Então, normalmente aqui é sempre crimes de menor relevância, vamos assim dizer, tá bom? Perfeito. Não coube transação penal, não coube acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Vamos fazer o quê? Oferecer a denúncia. E ainda assim, quando ele oferecer a denúncia, ele pode propor o quê? Suspensão condicional do processo. Não coube suspensão condicional do processo, não foi cabível aqui na situação, o juiz vai definir se vai rejeitar a denúncia ou se vai receber a denúncia. A partir do momento que ele recebe a denúncia, vai ser chamada para instrução processual, vai ter audiência preliminar, entre outras coisas. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, por que vocês têm que aprender essa linha do tempo? A gente vai estar trabalhando aqui dentro da ação penal, que existem diversas situações, a exemplo, a retratação da representação. A retratação da representação ela é até o oferecimento da denúncia, ou seja, a retratação ela é até aqui. A partir do momento que ofereceu a denúncia, já não é mais cabível.
Ah, professor, e se for o oferecimento do perdão? Ah, o perdão ele já vai ser lá na frente. Então, por isso que vocês têm que saber exatamente essa linha do tempo, para que vocês possam se situar em relação a algumas situações que a gente está trabalhando aqui no decorrer da ação penal. Tranquilo? Isso é só uma linha do tempo para vocês poderem saber mais ou menos como é que funciona o nosso processo. Sabendo disso, vamos tratar da nossa ação penal. O que seria essa ação penal? Ora, a ação penal ela é o poder do jus puniendi do Estado. O Estado ele trouxe para si essa responsabilidade de estar julgando as pessoas dentro do âmbito penal. Quando a gente trata de relações civis, existem diversas possibilidades extrajudiciais. Ou seja, as pessoas elas podem resolver as suas lides, seus conflitos, fora do sistema judicial. Mas quando a gente trata-se de sistemas penais, crimes no caso aqui, não existe essa possibilidade. Quando a gente trata de crimes, situações penais, um processo penal, não existe a possibilidade de uma pessoa física, no caso, estar punindo outra sem a intervenção do Estado. Antigamente isso era chamado de vingança, hoje em dia não pode mais. Ou seja, o Estado tomou para si essa responsabilidade. Então, se uma pessoa ela sofre uma lesão, vou botar aqui um crime de lesões corporais mesmo, por exemplo, essa pessoa não pode, por conta própria, querer punir o terceiro. Não. Ela vai acionar o Estado para que o Estado possa exercer o jus puniendi, que é esse poder de poder fazer a ação penal. E dentro da ação penal, a gente vai ver, inclusive, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso aqui, senhores, nada mais é do que o nosso princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, ocorreu um crime, o Poder Judiciário ele vai ser obrigado a intervir. Ele não pode abrir mão daquilo e falar assim, não, particular, você pode ir lá e fazer a sua vingança. Não existe, não pode. Então, de acordo com o artigo 5º, existe esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. É previsto por conta disso. Ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Perfeito. Vamos ler o conceito aqui de ação penal? Ação penal é o direito do Estado à acusação ou do ofendido de ingressar em juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação do direito penal ao caso concreto. Senhores, quando ele fala bem aqui, é o direito do Estado à acusação ou do ofendido, esse ofendido está se relacionando aos crimes de ação penal privada. Mas nos crimes de ação penal privada, ainda assim, o Ministério Público, o Estado, ele vai ser fiscal daquela ação. E o juiz, obviamente, vai estar julgando. Perfeito? Vamos lá. Eu até comentei mais cedo, eu vou estar mudando um pouquinho a minha metodologia. Eu vou estar trazendo primeiro alguns artigos, texto de lei seca mesmo. Eu vou estar lendo eles, vou estar explicando, tirando algumas dúvidas, e lá na frente a gente vai começar a destrinchar mais alguns conceitos, princípios e características, etc., da ação penal, e depois a gente vai fazer umas 200 questões, 300 questões, para ver se massifica. Tranquilo? Tá. Olha o que nos diz o artigo 24. Ó. Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ponto. Segura aí. Primeira coisa, quando ele fala nos crimes de ação pública, obviamente está excluindo aqui os crimes de ação penal privada. Quando a gente fala esse pública, existem dois modos, a condicionada e a incondicionada. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui. Essa será provida por denúncia. Gravem essa palavra, por quê? Quando estivermos tratando de ação pública, será denúncia. Quando estivermos tratando de ação penal privada, será queixa. Então, existe essa diferença. Na prática, é basicamente a mesma coisa, mas existe a diferença do conceito. A ação penal privada, a pessoa oferece queixa. Na ação penal pública, o Ministério Público oferece denúncia. Por que isso é importante? A prova ela simplesmente vai trocar esses dois conceitos. E ela vai colocar lá, por exemplo, que o Ministério Público oferecerá queixa nos crimes de ação penal pública. Está errado, não é queixa, é denúncia. Então, essas palavrinhas são importantes para nós, para o nosso conceito.
Ok. O Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido. Lembra que lá, quando a gente tratou do inquérito policial, existiam diversas formas de poder fazer a instauração do inquérito? Lembra que existiam alguns crimes em que dependeria da requisição do ministro da Justiça, Ministério da Justiça? Eram alguns crimes normalmente relacionados à honra do presidente, etc. São minorias, são pouquíssimos crimes, mas é só para vocês saberem, lembrarem que existe. Quando estivermos tratando desse crime, dependerá de requisição do ministro da Justiça. Quando não for assim, a gente vai pedir aqui o seguinte, ó. Representação do ofendido. Gravem bem também essa palavra. Representação do ofendido. Essa representação do ofendido, ela está relacionada aos crimes de ação penal pública condicionada. Ou seja, mesmo que o titular da ação seja o Ministério Público, ele só vai poder prosseguir se tiver a representação do ofendido. Isso é basicamente um espelho em relação ao nosso inquérito policial. Lembre-se que no inquérito policial, os crimes de ação pública incondicionada, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele poderia instaurar o inquérito de ofício, poderia tranquilamente. Em relação aos crimes de ação penal pública condicionada, ele não poderia instaurar sem a representação do ofendido. É a mesma coisa aqui, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem a representação do ofendido. Ah, mas o crime é ação pública. Sim, mas é ação pública condicionada. Então, essa representação do ofendido ela é fundamental. Inclusive, é uma condição de procedibilidade da ação. Beleza? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Quando ele finaliza com essa parte aqui, ó, quem tiver a qualidade para representá-lo, simplesmente em relação ao ofendido não puder mais estar presente, vamos dizer assim, e outra pessoa pode estar lá respondendo por ela. Perfeito? Artigo 25, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Como assim, ó? O que é representação? Representação é o direito do ofendido de pedir para que o Ministério Público processe aquele réu. Ok. Isso é cabível quando? Nos crimes de ação penal pública, vou botar aqui ação penal pública condicionada. Só para a gente relembrar, vou botar bem aqui, ó. Existem crimes de ação penal pública incondicionada. Existem crimes de ação penal pública condicionada. E existem crimes de ação penal privada. Lá na frente a gente vai ver a privada personalíssima, a subsidiária da pública, propriamente dita, dentre outros, tá bom? É só para a gente poder se adequar aqui. Quando a gente estiver bem aqui na ação penal pública condicionada, o nome já fala, é condicionada. Condicionada ao quê? À representação. Beleza, então a gente tem essa nossa representação. Essa representação, ela é retratável. O que significa retratável? Ora, a representação, a pessoa, quando ela fala para o Ministério Público, fala assim, olha, eu quero que você processe tal pessoa. O Ministério Público fala, ok. Aí ele pega e recebe aquela denúncia. E antes de ele oferecer essa denúncia, eu já paguei minha linha do tempo, mas antes do Ministério Público oferecer a denúncia para o juiz, a vítima ela pode ir lá e falar o seguinte, não, Ministério Público, eu não quero mais que você processe tal pessoa, eu quero me retratar da minha representação. Pode? Pode. Antes de quê? Do oferecimento. Por isso que é muito importante a gente estar atento àquela linha do tempo. Porque a partir do momento em que o Ministério Público oferece a denúncia, pronto, aí a representação ela é irretratável, ou seja, a pessoa não pode mais retirar não pode mais retirar aquela representação. O Ministério Público ofereceu a denúncia, acabou ali o direito da pessoa se arrepender daquilo. Será irretratável depois de oferecida a denúncia. Essa é a regra principal. Temos ressalva? Claro que temos, né? Nosso direito, a gente sempre vai ter ressalva. Qual que é a exceção? Nossa exceção vai ser quando tratar-se de crimes de ameaça. Aliás, vou botar aqui, violência doméstica, previsto lá na Lei 11.340. Vou botar aqui,
crimes relacionados à violência doméstica, a exemplo, crime de ameaça ou lesão corporal leve. Esses dois crimes, antigamente, eles eram de ação penal pública condicionada. Com a nova legislação, esses dois crimes eles passaram a ser ação penal pública incondicionada. Mas existem ainda crimes dentro do pacote, crimes dentro da Lei 11.340, crimes dentro da violência doméstica, a Maria da Penha, que ainda dependerão de representação da vítima. Exemplo, aí quando a gente estiver nesses crimes que dependem de representação dentro da Lei 11.340, esses crimes eles serão retratáveis até o recebimento da denúncia. Ou seja, em regra, nossa linha do tempo aqui, ó. Primeiro é o oferecimento. Segundo é o quê? Recebimento. Ora, o Ministério Público tem que oferecer para o juiz poder receber. Em regra, tratando-se de crime de ação penal pública condicionada, a pessoa só poderá se retratar-se, ou seja, tirar a sua representação, tirar ali a sua vontade de ver aquela pessoa processada, até o oferecimento. A partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, a pessoa não pode mais se retratar daquela representação. Ok, essa é a regra. Mas quando estivermos relacionados a crimes de violência doméstica, no âmbito de violência doméstica, essa retratação ela é aceitável até o recebimento. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção da linha do tempo, porque existem essas diferenças. E o examinador ele vai pegar você justamente por conta desses detalhes. Ele vai trazer, por exemplo, lá que algum crime cometido no âmbito de violência doméstica, condicionado à representação, ele vai falar que ele é retratável até, por exemplo, o oferecimento. Está errado. Ah, mas o oferecimento é a regra. Sim, mas em âmbito de violência doméstica, é uma exceção, ele é até o recebimento. E ainda assim, essa retratação ela tem uma ressalvazinha lá ainda, que deverá ser feita uma audiência específica só para poder essa retratação. Não é tema da nossa aula, é só para vocês saberem que existem exceções, que vocês vão ver lá na legislação extravagante, Lei 11.340. Mas para vocês saberem, a regra, a representação, eu posso me retratar dela, ou seja, posso retirar aquela representação até o oferecimento da denúncia. Ministério Público ofereceu, já não posso mais. Salvo em casos de crimes em âmbito de violência doméstica. Esses aceitarão a retratação até o recebimento da denúncia. Perfeito? É o que diz nosso artigo 25. Vamos lá, artigo 28A. O artigo 28A ele foi incrementado recentemente e ele vai tratar justamente do acordo de não persecução penal. Lembra da nossa linha do tempo? Antes do Ministério Público oferecer a denúncia, ele pode propor um acordo de não persecução penal. O que é esse acordo de não persecução penal? Vamos ler aqui o nosso artigo 28A. Ó, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Vamos lá. Acordo de não persecução penal é chamado de instituto despenalizador, igual eu comentei com os senhores. O objetivo é desafogar o judiciário. Existem situações que podem ser resolvidas sem ser necessário mover toda a máquina jurídica por conta disso. Quais seriam os requisitos iniciais para o Ministério Público poder propor esse acordo de não persecução penal? Primeiro deles, crime sem violência ou grave ameaça. Ou seja, qualquer crime
que envolver violência ou grave ameaça, seja crime de lesão corporal, seja obviamente crime de homicídio, crime de estupro, crime de extorsão, qualquer crime de roubo, qualquer crime que envolver violência ou grave ameaça, já está fora. Não é possível esse acordo de não persecução penal. Ok. Segundo quesito, pena máxima. Perdão, pena mínima inferior a 4 anos. Quando ele fala pena mínima inferior a 4 anos, ele está dizendo que pode ser menor que 4 anos. Se o crime tiver a pena mínima de 4 anos exata, já não caberá. Então, a pena mínima deve ser menor do que 4 anos. Se for 4 anos exatos, já não cabe. Perfeito? Qualquer outra situação, se for necessário, suficiente para a reprovação da prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Não está aqui ainda, mas eu vou colocar. Questão do réu não ser reincidente. Se o réu for reincidente, se o acusado for reincidente, também não caberá o acordo de não persecução penal. Além dele não ser reincidente, ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos. Não ser beneficiado nos últimos 5 anos. Esse benefício, ele está falando justamente de outros institutos despenalizadores. Ou seja, vamos supor que é o seguinte, o réu cometeu um crime lá atrás, 3 anos atrás, e antes do Ministério Público oferecer a denúncia, foi cabível, por exemplo, a transação penal. E o réu se beneficiou disso. O réu não, o acusado. O acusado se beneficiou disso. Então, ele foi cabível ali para ele a transação penal. Ok. 3 anos depois, praticou outra infração. E quando ele praticou essa outra infração, quando chegou para o Ministério Público, que o Ministério Público foi analisar para ver se era cabível o acordo de não persecução penal, ele verificou que, o fato dele ter tido transação penal, ele não é reincidente, tá? Beleza, mas ele foi beneficiado por um instituto despenalizador nos últimos 5 anos. Logo, não caberá outro instituto despenalizador, no caso aqui o acordo de não persecução penal. Institutos despenalizadores, eu citei 13 até aqui para vocês, transação penal, acordo de não persecução penal. Esses dois são tratados antes do oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, aí existe a suspensão do processo penal. Perfeito? Então, um dos requisitos, não ser reincidente e nem ter sido beneficiado por um desses institutos despenalizadores nos últimos 5 anos. Perfeito. Além disso, temos mais algum aqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui de qual. Eu acho que eu coloquei aqui nos outros artigos restantes aqui, a gente vai ver que existem alguns requisitos para poder estar cumprindo, para que ele seja beneficiado com esse acordo de não persecução penal. Um deles, que inclusive está expresso lá, não ser cabível transação penal. O que ele quer dizer com isso? Se o Ministério Público recebeu aqueles autos ali para poder estar fazendo a denúncia, e o Ministério Público analisou que era possível a transação penal, ele não pode oferecer o acordo de não persecução penal. Ele deve dar prioridade para a transação penal. Ah, não é cabível? Aí beleza, tu pode vir aqui para o acordo de não persecução penal. Perfeito? Não ser. Botou um R aqui. Então vamos lá. Quais são as condições? Condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Os artigos, os incisos, quer dizer, eles são um pouquinho maiores. Eu só diminuí para poder ficar mais prático para os senhores. Mas existem mais alguns detalhezinhos. Mas, em geral, o quê? É restituir a coisa à vítima. Eu vou estar colocando como exemplo o crime de furto. O crime de furto ele é cometido sem violência, certo? A pena mínima dele é de 1 ano, então é cabível o acordo de não persecução penal. Se ele não for reincidente, é réu primário, aquela coisa toda, etc., for cabível, pode estar fazendo isso. Só que uma das coisas é justamente o quê? Restituir a coisa à vítima, no caso. Reparar aquele dano. Se ele furtou alguma coisa, ele deve devolver aquele dano da maneira como ele estava. Alguns outros crimes podem ser, por exemplo, danos materiais, danos morais. Pode sim, pode. Por exemplo, crime de difamação. Mas, enfim.
renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados como proveito do crime. Exemplo, crimes de estelionatários, por exemplo, é muito comum que eles tenham se beneficiado de várias vantagens ali. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas. Esse serviço à comunidade ou entidade pública ele tem um prazo. Esse prazo aqui é pelo período da pena mínima. E ainda o juiz pode diminuir de 1 a 2/3. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que o crime que ele está respondendo seja um crime que a pena mínima é de 3 anos. E aí, nesse acordo de não persecução penal, o juiz fala que ele deverá prestar serviços comunitários pelo período da pena mínima, que pode ser diminuído de 1 a 2/3. Então, vamos supor que o juiz diminuiu em 1/3 o período lá da prestação de serviço. Pena mínima 3 anos, diminuiu 1/3, ficou 2 anos. Essa pessoa vai passar 2 anos prestando serviços comunitários. Essa é uma das condições alternativas ou cumulativas que a pessoa pode estar realizando para que não seja denunciada perante o juiz. Perfeito? E pagar a prestação pecuniária. Normalmente, acaba pagando algum período ali, uma cesta básica, algo assim do tipo. Só para os senhores saberem, então, que existe essa possibilidade de um acordo de não persecução penal. Existem requisitos. Dentre esses requisitos, os principais que vocês têm que saber, que é o que são cobrados em prova, é crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, não ser reincidente, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com nenhum instituto despenalizador. Lembrando, institutos despenalizadores são transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão constitucional do processo e não ser cabível transação penal. Feito isso, aí o juiz vai falar para ele o seguinte, ó, repare o dano que você causou, restitua a coisa que você subtraiu, preste serviço na comunidade social aqui, seja uma igreja, seja uma escola, qualquer coisa do tipo, pelo período mínimo da pena, podendo ser diminuído de 1 a 2/3, e você pode também pagar uma prestação pecuniária, além de renunciar a qualquer tipo de bem ou direito que você tenha adquirido como produto ou proveito do crime. Ok, o juiz pode fazer isso tranquilamente. Juiz não, desculpa. Só detalhe. Esse acordo de não persecução penal, ele é proposto pelo Ministério Público. Não é o juiz que propõe, é o Ministério Público. Lembre-se, isso é antes do oferecimento da denúncia. Então, quem é que faz isso? É o Ministério Público. É o Ministério Público que vai colocar todos esses acordos, esses requisitos, essas condições. Qual que é o papel do juiz nesse caso? O juiz só vai analisar se está dentro dos requisitos legais. Ora, vamos lá. O Ministério Público recebeu a denúncia, recebeu os autos ali do inquérito ali, e ele percebeu que era cabível o acordo de não persecução penal. E ele propôs esse acordo. Quando ele propôs esse acordo, obviamente, ele vai colocar algumas condições aqui. Ele colocou lá que o acusado tinha que fazer isso, fazer aquilo, pagar prestação de valor X, entre outras situações. Quando ele faz esse acordo, ele manda para o juiz, só para o juiz verificar a legalidade. O juiz não propõe nada, o juiz não vai propor acordo de não persecução penal. Quem propõe é o Ministério Público. O juiz recebe, o que ele faz? Analisa a legalidade. Tá ok, o juiz concordou com aquilo, o juiz só vai homologar. O juiz não vai dar palpite falando o seguinte, não, eu quero que diminua aqui esse aqui, eu quero que aumente. O juiz não dá palpite. Lembre-se, o juiz não age de ofício. O juiz vai verificar apenas o quê? A legalidade. O juiz analisou a legalidade, ele homologa. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 2º, ora. Não se aplica nas seguintes hipóteses. For cabível transação penal, é a primeira coisa que a gente viu aqui. Então, a gente já sabe que, se for cabível transação penal, o Ministério Público não oferecerá o acordo de não persecução penal. Eu estou reparando que toda hora eu estou falando hora, aí o Wesley, na hora de editar, ele fica botando a mãozinha do hora lá. Eu fico só... Vamos lá. Parágrafo 2º do caput desse artigo, ele não se aplica nas seguintes hipóteses. Qual foi a hipótese? Se for cabível transação penal, ou seja, se cabe transação penal, o Ministério Público não vai botar um acordo de não persecução penal. Segunda situação, se o investigado for o quê? Reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem sua conduta criminal habitual. O que é essa conduta criminal habitual? Senhores, só para poder a gente fazer uma ressalvazinha, o que é o cara reincidente?
A pessoa reincidente é aquela que já foi transitado em julgado, teve sentença transitado em julgado. Por que eu estou dizendo isso? Vou trazer um exemplo. Vou colocar eu como eu, né? Vou colocar um colega meu prendeu um rapaz início desse ano, prendeu ele por tráfico. Aí ele foi solto, né? Está respondendo em liberdade. Quando foi agora, ele foi preso novamente. E aí, ele é ou não reincidente? Não é. Porque essa primeira prisão que ele teve no início do ano ainda está em julgamento, ainda estão em instrução processual. Ele não teve o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando a pessoa é sentenciada e não tem mais como recorrer. Acabou os recursos, acabou as esferas que ele poderia recorrer ali. Não tem mais como. Então, a partir do momento que a gente chama de trânsito em julgado, a partir do momento que a pessoa ela foi sentenciada, transitada em julgado, aí ela é reincidente. Antes disso, ela pode ter o quê? Maus antecedentes. É diferente, não confunda. Lá na frente a gente vai ver muito essa questão de reincidente, maus antecedentes, mas eu não quero que vocês confundam isso. Mas aí é o seguinte, vamos supor que nesse decorrer desse tempo, eu vou colocar outro crime aqui, vou colocar o crime de furto, talvez seja um pouquinho mais fácil a gente trabalhar. Eu vou pegar aqui esses craquentos de rodoviária, furtou agora, foi preso, foi posto em liberdade, está respondendo, furtou de novo, foi preso, foi posto em liberdade, está respondendo, furtou de novo, não tem nenhuma sentença transitada em julgado, ou seja, ele não é reincidente ainda. E também não foi proposto para ele nenhum tipo de acordo de não persecução penal, transação penal, nenhum instituto despenalizador. Então, em tese, ele caberia, porque é um crime que não é violência, é um crime que a pena mínima é menor de 4 anos, é um crime que ele não é reincidente, ele não foi beneficiado nos últimos 5 anos, só que nesse caso, o Ministério Público pode analisar que o quê? Houver elementos probatórios que indiquem a sua conduta criminal habitual. Ou seja, essa pessoa, mesmo que ela não seja reincidente, ela nos últimos meses, nos últimos anos ali, ela vem praticando reiteradas condutas criminais. E por conta disso, o Ministério Público pode se abster-se de propor o acordo de não persecução penal. Entenderam o meu ponto de vista? Não necessariamente ele deve ser reincidente para poder ser negado esse acordo para ele. Só o fato dele ter ali uma conduta habitual de praticando diversos crimes pode ser negado. Ok. Inciso terceiro, ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. Beneficiado o quê? Na Instituto Despenalizadores. Transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão constitucional do processo. Inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Muito importante isso. Professor, mas os crimes praticados no âmbito de violência doméstica necessariamente são de grave ameaça ou violência? Já não caberia? Não. Existem crimes que, mesmo sendo no âmbito doméstico, não são necessariamente praticados com violência ou grave ameaça. Então, qualquer crime dentro do âmbito de violência doméstica não cabe acordo de não persecução penal. Essa é uma maneira que o legislador ele deu para poder evitar, como é que eu posso dizer, certos benefícios para os agressores, né? Então, o legislador ele foi coerente ao prever essa impossibilidade aqui. O legislador previu esse benefício para o Instituto Despenalizador, mas ele previu que isso, às vezes, poderia, por exemplo, prejudicar vítimas de violência doméstica. Então, por conta disso, ele já negou esse acordo de não persecução penal em qualquer crime de violência doméstica. Envolveu violência doméstica, não é cabível acordo de não persecução penal. Pode ser a pena mais irrisória, pode ser o crime mais sem violência, algo assim do tipo, não é cabível. Perfeito? Seguindo, artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ponto. Vamos traduzir isso aqui? Lembre-se que lá no nosso tipo de ações penais, eu disse que existem as ações penais privadas. Dentro da ação penal privada, vamos fazer aqui o nosso gráficozinho aqui. Ação penal privada. Dentro da nossa ação penal privada, a gente tem lá a ação penal privada ditamente própria. Vou botar aqui própria. A própria. A gente tem a personalíssima.
E a gente tem o que a gente chama de subsidiária da pública. Essa subsidiária da pública, ela é bem peculiar, inclusive muito cobrada em prova. Essa subsidiária da pública é o que nosso artigo 29 está prevendo. Como que vai acontecer isso? Vejamos. O crime, ele é de ação penal condicionada, é de ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, mas é de ação penal pública. Aí a gente lembra que lá nas situações em que o Ministério Público vai oferecer a denúncia, existe um prazo. Qual que é esse prazo? 5 dias, se o réu estiver preso. 15 dias, se ele estiver solto. Não confunda com prazos de inquérito policial, tá bom? Inquérito policial está lá para trás. Não confunda com isso. O Ministério Público recebeu os autos, pode ser, por exemplo, do inquérito policial, pode ser a denúncia feita diretamente pela vítima. Recebeu os autos, o Ministério Público ele tem um prazo para poder estar fazendo o quê? Oferecer a denúncia. E quando ele for oferecer essa denúncia, ele tem um prazo de 5 dias, caso o réu esteja preso preventivamente, ou ele tem um prazo de 15 dias, caso ele esteja solto. Ok. O Ministério Público sempre vai conseguir trabalhar dentro desse prazo? Não. Pode ocorrer do Ministério Público perder esse prazo? Pode. Quais são uma das possíveis consequências? Vou trazer aqui, ó. 15 dias solto. Passou os 15 dias e o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Mas a vítima, a família da vítima, estão muito interessados em ver o quê? A persecução penal. Eles querem muito que aquele autor seja processado. O que eles podem fazer em relação a isso? Eles vão fazer o que a gente chama de ação penal pública subsidiária. Ou, desculpa, ação penal privada subsidiária da pública. Significa que, a partir desse momento em que venceu o prazo, vou botar aqui, ó, prazo de 15 dias, venceu o prazo, o Ministério Público não propôs o oferecimento da denúncia. O particular pode ir lá e falar o seguinte: Ministério Público, já que você não propôs, me dê aqui que eu vou oferecer. Pode fazer isso? Pode. É o que a gente chama de ação penal privada. Privada por quê? A pessoa está pegando para ela de volta ali. Ela não vai ser o titular da ação, tá bom? Ela está apenas oferecendo a denúncia. O titular da ação continua sendo o Ministério Público. Ela está pegando aquela denúncia e ela fala o seguinte: deixa que eu vou oferecer essa denúncia. Você está demorando demais. Já faz muito tempo, já passou acho que mais de 20, 30 dias. Eu vou oferecer a denúncia. Pode? Pode. A gente chama de ação penal privada subsidiária, ou seja, atrás do público. Se o Ministério Público não fez, o particular pode ir lá e fazer. A partir do momento... tem um prazo? Claro, tudo a gente tem prazo. A gente tem um prazo de 6 meses. Ou seja, essa pessoa ela só pode oferecer essa denúncia substitutiva, vamos assim dizer, no lugar do Ministério Público, subsidiária ao Ministério Público, no prazo de 6 meses. A contar do quê? A contar do dia em que venceu o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia dele. Ou seja, venceu o prazo aqui, ó, 1º de março, 1º de dezembro, estamos no mês de dezembro, 1º de dezembro. A partir dessa data, a pessoa ali, a vítima, o seu representante, ele tem 6 meses para poder intentar a ação penal privada subsidiária da pública. Isso é o nosso artigo 29 do Código de Processo Penal. Ele prevê justamente essa possibilidade da pessoa vítima ali estar oferecendo essa denúncia. Vejam, é somente em caso que o Ministério Público não oferece a denúncia por postergar, por retardar, perder o prazo. E se ele ofereceu o arquivamento, se ele pediu o arquivamento, aí já não é esse caso, já não cabe a ação penal privada subsidiária pública, não. Se o Ministério Público pediu o arquivamento, ele não foi omisso. Pronto, vamos chamar assim, ó. Se o Ministério Público for omisso e nada fizer, aí o particular entra. Mas se ele pediu pelo arquivamento, olha, ele não está sendo omisso, ele está fazendo alguma coisa, ele pediu o arquivamento. Aí, se ele pedir o arquivamento, já é outro meio. A pessoa ela vai pedir um recurso lá que vai poder ser oferecido até 30 dias. A gente viu isso lá do inquérito policial. Tranquilo? Não quero que os senhores confundam em relação somente a essa situação. Se o Ministério Público pediu o arquivamento, o particular ele vai oferecer recurso dentro de 30 dias para o supervisor do Ministério Público. Se ele não pediu o arquivamento, mas também não ofereceu a denúncia, ou seja, ele não fez nada, ele foi omisso, perdeu o prazo,
aí sim o particular pode entrar, subsidiando o Ministério Público e oferecendo a denúncia. Beleza. Quando ele oferece essa denúncia, o texto é bem claro. O particular está apenas oferecendo a denúncia. Ele não é o titular da ação. O titular da ação continua sendo o Ministério Público. Tanto que o texto diz que o Ministério Público poderá aditar a queixa, poderá repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ele poderá reassumir o polo ativo do processo penal. Então, veja, o texto ele não excluiu o Ministério Público ali, ele apenas deu uma brecha para que o particular, frente a uma omissão do Ministério Público, pudesse fazer algo. Porque senão, às vezes, o Ministério Público está com muito processo, aquela coisa toda, acaba postergando muito tempo, e o particular fica sem meios para poder intervir. Então, o artigo 29 do Código de Processo Penal, ele trouxe essa possibilidade do particular estar oferecendo uma denúncia, mesmo sendo a ação penal pública. Tranquilo? Dúvidas? Dívidas? Artigo 30. Vou apagar aqui, tá bom, senhores? Esse aqui é o conteúdo mais fácil que eu estou tendo até agora, não é? Botei muita fé nesse teu web aí não, viu? Mas tá bom. Senhores, processo penal é tranquilo. Depois que a gente pega, vocês têm que... Eu gosto de linha do tempo, adoro fazer linha do tempo. Então, por isso que eu sempre vou trazer linha do tempo, para vocês poderem entender as partes de cada processo, o momento de cada decisão. E é importante também que vocês aprendam prazos. Por quê? Às vezes você sabe tudo, você sabe o conceito, sabe a maravilha, mas você esquece um prazo, confunde um prazo. E aí o prazo é só um número, é decoreba. Infelizmente, a gente tem que decorar isso tudo. Então, faz uma tabelinha lá. Eu, na minha época, eu fazia muita tabelinha. Eu botava tabelinha, botava prazo disso, prazo daquilo, prazo de etc. Porque é muitos prazos e a gente confunde. Exemplo, a gente acabou de ver o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia se o réu estiver preso 5 dias. Aí você já estudou bilhões de conteúdo e embaralha um pouquinho a cabeça, chega no dia da prova, ele bota lá um prazo de inquérito caso o réu esteja preso. E aí você pega e confunde com esse prazo de oferecimento da denúncia caso o réu esteja preso. E você confunde os prazos e acaba errando a questão por conta de bobeira. Você sabia o conteúdo, você só trocou ali os prazos. Então, prazo, a gente tem que fazer tabela e vocês têm que decorar esses prazos todos. Faz tabelinha, bota lá os nomes lá e vai decorando o prazo. Redução de pena também é a mesma coisa. Sempre que tiver alguma coisa lá que é reduzir pena ou aumentar a pena, coloca lá, diminui pena de 1 a 2 terços, por aí em diante. Senão a gente perde questão por bobeira. Tranquilo? Vamos lá, artigo 30. O ofendido a quem tem a qualidade para representá-lo caberá intentar ação penal privada. Vamos lá. Quando ele fala o ofendido, ou quem tem a qualidade para representá-lo, ele está tratando justamente da ação penal privada. Se for pública, é o Ministério Público. Se for ação penal privada, é quem? O próprio ofendido. E se o ofendido não puder, quem tem a condição para representá-lo? A gente vai ver lá na frente lá quem são, tá bom? Mas ele deixa claro que o quê? Em ação penal privada. Artigo 38. Eu pulei alguns artigos porque eu peguei, obviamente, os principais. Senão eu enchi os 6 de texto aqui, algumas coisas não tão necessárias. Artigo 38, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação. Gravem esses nomes aqui, queixa ou representação. Ponto. Se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Prazos, senhores, decorem prazos. Contado de quando? Do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, o que o artigo 29 diz mesmo? Ação penal pública subsidiária. Ação penal privada subsidiária da pública. Do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Senhores, olha o tanto de informação que tem esse artigo 38. Daqui dá para tirar 10 questões tranquilo. Vamos tópico por tópico? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Quando ele fala salvo disposição contrária, obviamente existem ressalvas. O ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou representação. O que é essa queixa? Essa queixa ela é parecida com a representação, só que ela é aplicada aonde?
na ação penal privada. E a representação é na ação penal pública condicionada. É uma diferençazinha mínima. O que é essa queixa ou representação? É a vontade do ofendido de fazer alguma coisa. Ele quer dizer que ele quer que processem o acusado. Só que se for uma ação penal privada, o nome que se recebe é queixa. Se for uma ação penal pública, o nome que se dá é representação. Na prática, é a mesma coisa. Isso no dia a dia nosso lá, a prática é a mesma coisa. Seja um crime de ação penal privada, ou seja um crime de ação penal pública, quando a pessoa chega para mim e ela demonstra interesse em dar continuidade no processo, ela está representando ou fazendo a queixa. Na prática é a mesma coisa. Mas, quando a gente traz para a nossa lei, existem diferenças. E é importante também que vocês decorem isso, porque às vezes a questão ela é tão maliciosa que ela vai trazer um texto lindo, falando do direito de queixa dentro dos crimes de ação penal pública condicionada. Está errado. Ação penal pública condicionada não cabe queixa, cabe o quê? Representação. Ou vice-versa, simplesmente trocar os sinônimos ali. Então é importante que vocês decorem. Queixa é quando a gente estiver tratando de ações penais privadas. Representação, ações penais públicas condicionadas. Beleza. Se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Prazo, decore em prazo, é 6 meses. Direito de representação ou queixa é de 6 meses. Contado a partir de quando? Descobrir quem é o autor do crime. Vamos lá. Vamos botar aqui que no dia 1º de dezembro, uma pessoa ela sofreu um crime de ameaça. O crime de ameaça ele é um crime de ação penal pública condicionada. Só que quando ela recebeu esse crime de ameaça, ela recebeu através de uma mensagem anônima, seja um perfil do Instagram, fake ou algo assim do tipo. Ela não sabia quem era o autor. Beleza. Depois disso, ela começou a investigar e por meios próprios, ou então também por meios da polícia, pode ter sido instaurado um inquérito policial, veio-se a descobrir, lá no dia 1º de abril, quem era o autor. E ela ainda, depois que descobriu quem era o autor, ela levou mais 3 meses para poder botar aquilo na frente. Que ela tinha meio que esquecido, deu muita moral, tal, aquela coisa toda. 3 meses depois ela falou assim, não, eu vou prosseguir com isso aqui, eu quero denunciar esse cara. Então ela fez isso somente lá pelo dia, vou botar, dia 5 de julho. Estava iniciando as praias e resolveu denunciar o caboclo. Ela foi representada pela denúncia. Perfeito. O que a prova vai te perguntar? A prova ela vai te lembrar, ela vai fazer questão disso, ela vai te lembrar que existe um prazo prescricional para exercer o direito de representação. Ela vai fazer questão de te lembrar desse prazo. E aí, na hora, você pode se empolgar e falar assim, opa, eu lembro do prazo, é 6 meses. Aí você pega e fala o seguinte, opa, 6 meses, 1º de dezembro, venceu lá em 1º de maio, no caso. Não, nesse caso, o prazo ele começa a contar aqui, ó, a partir da data em que o ofendido, a vítima, sabe quem é o autor do crime. Antes disso, o prazo não corre. Então, normalmente, as provas elas trazem questões relacionadas a isso. Ela tenta te atrapalhar em relação a isso. Ela bota prazos de acontecimento do crime, bota outros prazos, seja instauração do inquérito, algo assim do tipo, mas ela coloca um prazo em que a pessoa veio a descobrir quem era o autor do crime. E o prazo de representação de 6 meses só começa a contar a partir desta data. Perfeito? Ok. Exerceu o direito de representar. Lindo, bonitinho, tal. Ministério Público recebeu. Ministério Público recebeu. Vamos lá. Representou. Ministério Público recebeu os autos no dia 20 de julho. Ele tinha até o dia 4, julho é 31, né? Ele tem até o dia 4/8 para poder oferecer essa denúncia, caso o réu tivesse solto. Não ofereceu. Aí o particular, por ser o crime de ameaça, um crime de ação penal pública condicionada, o particular ali, ele pode oferecer uma denúncia, que a gente vai chamar de ação penal privada, subsidiária da pública. Beleza, aí a pergunta que eu faço é, ele tem prazo para poder oferecer essa denúncia subsidiária da pública? Tem. É o que a gente está falando aqui no artigo 29. Qual que é esse prazo?
6 meses. A partir de quando? A partir de quando cometeu o crime, a partir de quando descobriu o autor, a partir de quando ele fez a primeira representação lá para poder estar prosseguindo com a denúncia? Não. É a partir do momento em que se esgota o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia dele para o juiz. Então, o prazo, em caso de ação penal privada subsidiária da pública, prevista lá no artigo 29, ele começa a contar dessa data aqui, ó. Aí, a partir dessa data, a pessoa tem um prazo de 6 meses. Vejam, o prazo é o mesmo. A partir de descobrir quem é o autor, ela tem 6 meses para poder representar. Ministério Público recebeu os autos, ação penal pública, não ofereceu a denúncia, perdeu o prazo, e aí para o particular não poder ficar sem fazer nada, ele pode oferecer a denúncia no lugar do Ministério Público. Qual o prazo? 6 meses, a contar desta data. A contar da data em que venceu o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Ó, vou botar aqui um prazinho de 15 dias. Professor, é prazo demais. Sim, vocês têm que decorar tudo. Decorar todos esses prazos, faz tabela. Tranquilo? Então, vejam bem, nosso artigo 38, ele é cheio de informações. Ele traz que tanto em relação à queixa, ação penal privada, quanto em relação à representação, ação penal pública, a pessoa ela perde o direito de representar ali se não o fizer dentro de 6 meses. Contado de quando? A partir do momento em que souber quem é o autor do crime. Qual que é a ressalva? Ressalva se for ação penal privada, lá previsto no artigo 29, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Vejam, originalmente a ação ela era pública. Por um atraso do Ministério Público, a legislação ela dá essa alternativa para o ofendido estar oferecendo a denúncia. É simplesmente por conta disso. Por isso que a gente chama de privada subsidiária da pública. E essa denúncia ele pode oferecer dentro de prazo de 6 meses, a contar da data em que se esgota o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia dele. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Prosseguindo. Ó, artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Essa indivisibilidade é um princípio. E esse princípio ele é aplicado ao qual tipo de ação? O que o artigo 48 fala? A queixa contra qualquer um dos autores. Ele fala a queixa, ele não fala a representação. A queixa ela é relacionada a qual tipo de ação? Privada. Então, isso aqui é um princípio aplicado à ação penal privada. O artigo, quando ele traz isso, ele não deixa expresso que é em relação à ação penal privada bonitinho, não. Ele fala o quê? A queixa. Quando ele fala a queixa, já subentende-se que é em relação à ação penal privada. O que ele quer dizer com isso aqui? Ó? A queixa com qualquer um dos autores do crime obrigará o processo de todos. Vejam, vamos pegar lá. Crime de ação penal privada, difamação. Vamos supor que num grupo de WhatsApp, tem lá aquele grupinho lá, né? E algumas pessoas resolveram difamar um terceiro. Mandaram mensagens ofensivas, fizeram a difamação dele, né, perante aquele grupo. Só que foi mais de uma pessoa, foram 3 pessoas, vou colocar o seguinte. E aí a vítima descobriu quem são os autores e ela resolveu oferecer a queixa, não foi representação, porque é ação penal privada. Ela resolveu oferecer a queixa. Só que quando ela foi oferecer a queixa daquele crime, ela ofereceu apenas contra um dos autores. Por quê? As outras 2 eram amiga dela, conhecia aquela coisa toda, e só um que ela realmente não gostava. As outras 2, ela acha que falou em tom de brincadeira, não está levando muito a sério. E uma ela realmente não gostava e ela queria processar apenas aquela uma. Pode? Não pode. Por conta do princípio da indivisibilidade. Ou a vítima ela oferece a queixa contra todos, ou não oferece contra ninguém. Então, quando a vítima vai lá
traz as provas do processo. Nessa prova do processo está lá as três autores. E ela fala o seguinte, não, eu quero prestar queixa somente contra fulano. O Ministério Público nessa hora, desculpa, perdão, o Judiciário nessa hora, ele vai dar a possibilidade de aditar essa queixa. Ele vai falar o seguinte, olha, não pode. Ou é contra todos, ou é contra nenhum. Então, veja bem se você realmente quer fazer isso. E aí a pessoa ela tem essa possibilidade de poder estar aditando a queixa. Aditar é corrigir, tá? E aí, se a pessoa falar o seguinte, não, eu quero apenas contra um, insistir nessa ideia, será arquivado não, será rejeitado por conta da indivisibilidade, porque o Ministério Público velará pela indivisibilidade. Então, ou a pessoa presta queixa contra todos, ou não presta contra ninguém. Beleza. A gente está falando de ação penal privada. E se fosse ação penal pública? Vamos lá, ação penal pública, 3 pessoas cometeram um crime de roubo, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e ele resolve oferecer a denúncia apenas contra 2. Ele pode? Pode. Porque o Ministério Público entendeu que havia indícios de autoria apenas contra 2. O Ministério Público entendeu que não há indício de autoria contra aquele terceiro. Então, essa é uma das diferenças entre ação penal privada e pública. Na pública, a denúncia ela é divisível. O Ministério Público pode escolher as pessoas que ele vai denunciar, obviamente do fundamentado, né? Já na ação penal privada, não existe essa discricionariedade por conta do ofendido. O ofendido ele vai ser obrigado a prestar prestar queixa contra todos. Ou presta contra todos, ou não presta contra ninguém. Tranquilo? 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação dos autores do crime a todos se estenderá. Novamente, ele está trazendo mais um instituto do princípio da indivisibilidade. O que ele está querendo dizer? A renúncia ao exercício de queixa, ou seja, quando o ofendido quiser renunciar àquela queixa, fala o seguinte, não, eu não quero mais que continue com esse processo. Queixa, tá bom, senhores? A gente está falando de queixa, está falando de quê? De ação penal privada. Aí o ofendido pega e fala, não, eu não quero mais que continue com essa ação. Eu quero renunciar a esse direito. Pode, tranquilamente. Só que se você renunciar contra um, você renuncia contra os outros todos. Justamente porque é uma forma de poder prever talvez um drible ali do ofendido. Vamos supor, mesma situação. A pessoa foi lá no grupo, 3 pessoas foram autores e ela quis denunciar apenas contra uma. E aí o Ministério Público fala, o seguinte, você tem que denunciar contra as 3. Ela fala, não, ok, então, vou denunciar contra as 3. Denuncia contra as 3. Depois de realizar a queixa, depois de realizar a queixa, ela pega e fala o seguinte, não, eu quero renunciar à queixa. Quero renunciar a esse pedido, quero renunciar a isso aqui. Só quero renunciar só em relação a uma delas. As outras quero que continue o processo. Pode? Não pode. Ela tem que renunciar, a renúncia ela é estendida a todas. Então, se ela colocar a renúncia da queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Se ela estiver denunciando, feita a queixa contra 3 e pedir a renúncia em relação a um, os outros 2 também serão beneficiados em relação a essa renúncia. É isso que o nosso artigo 49 está trazendo. Novamente, mais um derivado do princípio da indivisibilidade. Artigo 5.1. O artigo 5.1 também traz esse mesmo conceito do princípio da indivisibilidade, só que ele traz uma pequena ressalva. Vamos lá. Perdão. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produzam, nesse caso, efeito em relação ao que recusar. Tá. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai começar a ver, eu vou estar falando melhor a respeito da denúncia, da decadência, da percepção e do perdão. E lá eu vou estar explicando para os senhores quanto que se aplica certinho. Mas de antemão, antecipo. A renúncia não precisa os autores aceitar. Se o ofendido quer renunciar, os autores não têm que fazer nada. Eles serão beneficiados. Agora o perdão já é no decorrer do processo. Esse perdão ele tem que ser oferecido antes do trânsito em julgado. E aí, quando se oferece o perdão no decorrer do processo, ele só produzirá efeito àquele que aceitar. Vou trazer novamente o exemplo em relação à difamação. As menininhas lá do grupo lá estavam difamando outra. E aí, no decorrer do processo, ela ofereceu perdão. Esse perdão, se ela se oferecer para uma das pessoas, se estenderá aos demais.
Princípio da indivisibilidade. Só que o perdão ele precisa ser aceito. E aí as autoras, vamos supor que seja 3, 2 delas aceitam o perdão, logo extinção da punibilidade, e uma pega e bate o pé e fala que não, eu quero que continue o processo porque eu vou provar a minha inocência, eu vou provar que na verdade ela estava errada, ou qualquer outra situação nesse sentido. A pessoa ela tem um certo, vamos supor, uma certa honra, um certo ego ali, e simplesmente não quer aceitar o perdão. Nesse caso, para ela, o processo continuará. Entenderam? Ó, princípio da indivisibilidade. Se eu ofereço o perdão para um, ele é estendido a todos. Porém, o perdão ele necessita ser aceito, diferentemente da renúncia. A renúncia não precisa ser aceita, só o perdão. E se o perdão o acusado lá, o autor, não aceitar, bater o pé lá e falar o seguinte, não, não aceito esse perdão aqui não, eu quero que continue esse processo, beleza, o processo vai continuar em relação a ele. Agora o restante que aceitou o perdão vai sair fora, vai ser extinta a punibilidade em relação a eles. Entenderam a única diferençazinha? Um pouquinho mais na frente a gente vai estar tratando melhor em relação a esses institutos, tá bom? Tranquilo, senhores. Vejam bem, artigo 48, 49 e 51, eles tratam justamente desse princípio da indivisibilidade. Lembrando, o princípio da indivisibilidade ele é aplicável aos crimes de ação penal privada. Não se aplica aos crimes de ação penal pública. Artigo 60, vamos lá. Ó. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a peremptação penal. Tá. Nos casos em que se comete mediante queixa, logo a gente está tratando de quê? Ação penal privada. Considerar-se a perempta. O que é esse perempta? Significa dizer por conta de omissão ou negligência o ofendido perdeu o direito da ação. Como assim, professor? Isso não era decadência? Ó, o ofendido foi lá, ofereceu a representação ou a queixa, nesse caso aqui a queixa, ofereceu a queixa e começou o processo. Só que no decorrer desse processo, é interesse de quem ver esse cara ser punido? É interesse do particular, tanto que é ele que está lá na frente. Não é o Ministério Público, não é a ação penal pública, é a ação penal privada. Então é interesse do particular. Aí o particular, ele começa a ser o quê? Negligente. Ele começa, por exemplo, faltar uma audiência, deixa de ir numa audiência. Ele deixa de dar procedimento, andamento à ação por mais de 30 dias. Ele deixa, por exemplo, de elaborar o pedido de condenação nas alegações finais, depois na sentença. Ele deixa, por exemplo, se ele puder ficar incapaz de poder estar agindo, se ele morrer ou se vier a ter alguma incapacidade, e aí as pessoas que têm o direito legal de poder representá-la deixam de ir atrás. E se acontecer isso, o que o legislador fala? Fala, olha, se você que é o interessado em ver essa punição está cagando, vai ficar perempta, vai ser extinta a ação, sem resultado, sem sentença de mérito. Porque se você que é o único interessado não está vindo nas ações, por exemplo, vindo nas audiências, a gente vai estar alegando a perempção da ação. E é o que acontece quando, inciso 1º, iniciada a ação, o querelante deixa de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos. Então, se ele for negligente ali por mais de 30 dias, vai estar perempta a ação. Segunda situação, ó, falecendo o querelante, sobrevindo sua incapacidade ou sobrevindo sua capacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no seu processo dentro do prazo de 60 dias. Quem que não comparecer? Um outro representante legal. Quem que é esse representante legal? A gente chama de CAD. Vou botar bem aqui, ó. CAD significa cônjuge.
Ascendente, vou botar aqui um ponto e vírgula aqui. Descendente ou irmão. Ou seja, essas pessoas têm capacidade para poder representá-lo em relação a uma queixa. Vamos supor que a pessoa morreu, mas aí já estava o processo em andamento. E aí, por exemplo, o cônjuge, né, sabia da situação e fala o seguinte: não, eu quero que a pessoa ainda seja punida. Então eu vou lá dar andamento nesse processo. E ela tem um prazo para isso? Tem 60 dias. Pessoa morreu, deixou de dar andamento por mais de 60 dias, peremptação. Inciso terceiro, quando o querelante deixar de comparecer a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Ou seja, lá na sentença, desculpa, na audiência, o ofendido ele vai estar pedindo, né, a condenação da pessoa, às vezes até mesmo a condenação por danos, valores monetários, algo assim do tipo, que depois ele vai executar na área civil. E aí ele simplesmente deixa de fazer esse pedido. Se ele não fez o pedido, significa que ele não quer que aquela pessoa seja punida. Se ele não quer que aquela pessoa seja punida, vai estar perempta a ação. Existe uma outra situação também, inciso 4, que é quando, se for em caso de pessoa jurídica, fechar, no caso assim, encerrar-se sem deixar um sucessor. Ou seja, uma pessoa jurídica e essa empresa acabou e não deixou ninguém responsável para poder representá-la em ação penal. Também vai estar peremptação. Ok? Ação, o que é a perempta? Perempta é quando a pessoa perde o direito de poder punir aquele terceiro. Quando que vai acontecer isso? Quando ela deixar de comparecer aos autos, deixar de fazer alegações finais, deixar de dar procedimento à ação por mais de 30 dias, e em caso dela morrer, não vier ninguém para poder representá-la dentro de 60 dias. Essas são as nossas possibilidades de perempção. Eu vou estar fazendo a tabelinha para os senhores agora, e vocês vão estar safo nisso aqui. Vamos lá. Vocês querem parar um pouquinho para tomar um cafezinho? Para um pouquinho, toma um cafezinho, toma uma água, a gente já retorna.